Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje o Brasil comemora uma notícia pra lá de boa. Na verdade, o Brasil aumentou em cerca de 20 bilhões de dólares as reservas cambiais, que tem uma história aqui no Brasil muito antiga e que lembra bons momentos. O Brasil, por volta de 2008, após 5 anos de governo Lula, do primeiro governo Lula, 5 anos depois que o Lula chegou pela primeira vez ao poder, em 2003, o Brasil já tinha a economia completamente recuperada do desastre que herdou em 2003. O Lula pegou o Brasil em 2003 sem crédito, sem reservas cambiais, o que expunha o Brasil a constantes crises cambiais, ou seja, faltava dólares e os investidores tiravam os seus dólares daqui com medo de não conseguir tirar. E sem dólares a economia não anda. O Brasil precisa financiar exportações, fazer compras no exterior, comprar matéria-prima, as empresas precisam comprar máquinas, a economia brasileira precisa de reservas cambiais para funcionar. E o Lula herdou um país que tinha apenas 18 bilhões de dólares de reservas cambiais e que não eram nossos, devido à maxi desvalorização de 1999, levada a cabo pelo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil se queimou no mundo inteiro e houve fuga de capitais do Brasil. Os estrangeiros começaram a tirar os dólares daqui e o governo tinha que honrar aquilo, então foi esvaziando as reservas cambiais. Em 5 anos, o Lula construiu o maior nível de reservas cambiais da história do país. Ele entregou o país a Dilma Rousseff com 300 bilhões de dólares de reservas cambiais, e a Dilma aumentou esse montante para 370 bilhões de dólares. Eis que em 2016 há um golpe parlamentar, inventaram que a Dilma tinha pegado empréstimos para cobrir despesas imediatas, o que era proibido pela lei de responsabilidade fiscal, e na verdade mesmo perícias tendo mostrado que a Dilma não fez isso, não é, que teve algumas decisões desimportantes, houve uma pequena contração de dívida por ação de escalões inferiores do governo, apesar de uma perícia ter mostrado isso, uma perícia do Senado Federal inclusive, ter mostrado isso. A decisão era de derrubar Dilma Rousseff, foi um golpe parlamentar, ela foi derrubada por motivos falsos. Até hoje, minha amiga, meu amigo, tem gente que acha que a Dilma caiu por corrupção, né? Então é uma história muito triste, um período muito triste da história do Brasil, mas depois que a Dilma sofreu o golpe parlamentar, o que é que acontece? Temer e depois Bolsonaro foram dilapidando as reservas cambiais de 370 bilhões de dólares, que servem para quê? Para garantir que o país pode honrar seus compromissos com o exterior. E quando assume Temer, ele começa a dilapidar essas reservas e o Bolsonaro muito mais. Então, eles gastaram em torno de cerca de 50 bilhões de dólares, não se sabe do que. Então eles entregaram o país com algo em torno de 320 bilhões de dólares de reserva, 320 e poucos bilhões de dólares, e agora o presidente Lula, como
já se anunciou tantas vezes aqui, está recuperando a economia e já conseguiu em 6 meses fazer as reservas crescerem 20 e tantos bilhões de dólares, levando as reservas a 350 bilhões de dólares, que ainda é menos do que a Dilma deixou para Temer e depois para Bolsonaro, mas mostra a recuperação das contas externas brasileiras e do conceito, da imagem do Brasil diante do mundo. Hoje, o Brasil é visto como um país inseguro para investimentos, ainda por causa da nota de crédito do país. Então, nós vamos conhecer hoje aqui a nota de crédito do país e as perspectivas para que o Brasil recupere o grau de investimento e retome a pujança econômica que tinha em 2010, quando o Lula deixou o poder, e o Brasil cresceu em 2010, para que você tenha uma ideia, quase 8%. Né? Quase 8%, com reservas cambiais, desemprego muito pequeno, praticamente era considerado pleno emprego que o país tinha quando o Lula deixou o poder. O salário era o mais alto da história do país, o salário médio do trabalhador era o mais alto da história do país, e tudo isso foi sendo dilapidado pelos governos de direita que sucederam Dilma Rousseff após ela ter sofrido um golpe. Então, aqui nós vamos ver o que aconteceu no passado e o que deve acontecer nos próximos anos. O Lula prepara uma notícia bomba para que coincida com o fim do seu 3º mandato. Essa notícia bomba é a recuperação do grau de investimento, que é algo extremamente importante para um país. O que é o grau de investimento? Existem 3 agências de classificação de risco internacional que balizam a imagem das economias de todo mundo. Mostram, dizem ao mundo, a nota de crédito que essas agências de classificação de risco dão aos países, elas mostram se aquele país é ou não seguro para investimentos. E essas agências deram ao Brasil, no tempo do Lula, uma nota de plena segurança. Era um país considerado muito bom para investir, e por isso o Brasil esteve entre os países que mais receberam investimentos estrangeiros entre 2003 e 2010. E depois isso mudou um pouco com a Dilma. No primeiro mandato continuou melhorando, tal, desemprego, mas quando chega 2013, na verdade, o penúltimo ano do primeiro governo dela, na metade do primeiro mandato, pouco mais da metade do primeiro mandato de Dilma Rousseff, ela sofre uma sabotagem que se constituiu através do que ficou conhecido como Jornadas de Junho de 2013. Um nome romântico que foi dado por esquerdistas burros que jogaram o Brasil na mão da extrema-direita. Então, com o suicídio da esquerda em 2013, aí a Dilma não teve mais condição de governar e o resto da história você conhece. O Brasil foi ladeira abaixo e a extrema-direita saiu do armário graças à esquerda e acabou com o país, acabou com as leis trabalhistas, reduziu os salários como nunca antes tinha acontecido, aumentou o desemprego, precarizou o trabalho assalariado. Hoje as leis trabalhistas, que ainda se ressentem do período da direita e da extrema-direita no poder, as leis trabalhistas não protegem mais o trabalhador, o trabalho escravo explodiu, a economia virou pó. E o Brasil agora começa a se recuperar. E as boas notícias vêm de algum tempo para cá. Há alguns meses atrás, as agências de classificação de risco aumentaram a nota de crédito do Brasil, uma pequena alteração,
E agora vem essa notícia do aumento das reservas cambiais que atuam para mostrar que o Brasil tem força para pagar, para contrair dívidas e pagar as dívidas, e que é seguro investir aqui. Então vamos ver algumas matérias que vão explicar para você melhor essa questão da classificação de risco e do grau de investimento, que é, na verdade, o santo graal, é um prêmio que o governo Lula busca e que vai fazer a economia deste país bombar. E isso deve acontecer lá pelo fim do terceiro mandato de Lula, que vai preceder o quarto mandato de Lula, que vai ser concedido pelos brasileiros. Você não tenha dúvida. Escreva aí o que está dizendo este analista, Eduardo Guimarães. O Brasil vai ter o quarto mandato de Lula e a vida dos brasileiros vai melhorar como melhorou na primeira vez que ele governou e na segunda também. Vamos lá. Vem aqui a notícia da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo. Reservas internacionais cresceram 22,7 bilhões de dólares nos primeiros 200 dias do governo Lula. Veja, esse decréscimo de 50 bilhões de dólares nas reservas cambiais aconteceu ao longo dos governos Temer e Bolsonaro. Eles foram queimando reservas, inclusive o Bolsonaro queimou reserva para se reeleger, para que você tenha uma ideia. E agora o país começa a refazer as suas contas externas e a granjear, a atrair a confiança do planeta. Na verdade, o que é classificação de risco, nota de crédito e grau de investimento? Essa matéria, agora de junho de 2023, ela trata de uma decisão da agência de classificação de risco Standard & Poor's Global Ratings, que melhorou a perspectiva de longo prazo do Brasil, de estável para positiva, mas manteve a nota B, não é? A agência de classificação de risco, o Standard & Poor's Global Ratings, melhorou em 14 de junho a perspectiva de longo prazo do Brasil de estável para positiva, mas manteve a nota de crédito soberano de longo e curto prazo, atualmente em B na moeda local. A última vez que a Standard & Poor's mudou a perspectiva de longo prazo para o Brasil para positiva foi em dezembro de 2019, e desde abril de 2020 a perspectiva do país era estável. Na verdade, essa nota de crédito, ela influi extremamente na economia de um país. O Brasil também está classificado em grau especulativo por outras grandes agências de risco. Na Fitch, o Brasil tem nota BB, enquanto na Moody's a nota é a BA2, o equivalente ao nível BB da outra agência. Grau de investimento é uma condição atribuída por agências internacionais de classificação de risco a papéis, empresas ou países para definir que se trata de um investimento seguro. As três agências de risco de maior credibilidade do mundo são a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. E as notas de crédito têm impacto sobre o custo da dívida de empresas e países. Bom, aqui você tem as notas de crédito. Então vamos lá. Hoje o Brasil tem na Standard & Poor's a nota B. Esta nota aqui, não é? Esta nota que você está vendo aqui, não sei se dá para ver bem, né? Vamos lá. Então a nota, o Brasil tem nessa Standard & Poor's essa nota aqui, B. E na verdade essa nota se insere no grau especulativo com muita probabilidade de calote. Veja bem como foi que o golpe contra Dilma Rousseff repercutiu. Quando Dilma foi derrubada, o Brasil tinha nota de crédito BBB estável na Standard & Poor's. E isso foi caindo ao longo dos governos Temer e Bolsonaro.
E agora o que se pretende, né, essa nota B é igual a BB menos dessa agência Fitch, né? E isso tudo começou lá em 2008. Matéria da Folha de São Paulo, de 1º de maio de 2008, não é? Coincidentemente no Dia do Trabalhador, o país foi promovido a grau de investimento. A agência Standard & Poor's deu ao Brasil a classificação de destino seguro para investidores. A bolsa subiu 6,33%, maior alta desde 2002. Isso aconteceu em 2008. E essa nota, você veja aqui, começou uma escalada que chegou à mesma Standard & Poor's em 2011 e elevou a nota do Brasil de BB- para BBB, não é? Então aqui já vinha subindo essa nota de crédito. Vou até recarregar essa página para ficar mais fácil de a gente ver aqui. Vamos ver aqui a nota de crédito. Então a nota que era, veja só, BBB-, não é? A nota era BBB- aqui já como grau de investimento. Ela passou para BBB na Standard & Poor's, não é? Que é uma nota bastante alta, não é? É uma nota de capacidade de bom pagador. Essa área aqui que vai do AAA, que é a principal nota de crédito, a BBB-. Então, na verdade, hoje nós estamos aqui, BBB-, BBB- e BA2 na Moody's, mas que também está inserido no grau especulativo, com muita probabilidade de calote, o que é um absurdo também, porque o Brasil ainda tem, mesmo com Bolsonaro e Temer, o Brasil tinha, principalmente com o Bolsonaro, o Brasil tinha uma nota de crédito muito pior que com Lula e Dilma, mas ainda assim tinha 300 e tantos bilhões de dólares de reserva, o que dá uma capacidade de pagamento muito grande. Seja como for, isso está aumentando, e aqui em 2008 você viu o que foi que aconteceu. Depois de 2011 nós atingimos a melhor nota de crédito do Brasil, e a coisa continuou melhorando. O Moody's elevou o rating da força financeira do Banco do Brasil e da nossa Caixa em 2009. Agora, a pergunta que se faz: o Brasil está perto do grau de investimento? Quanto falta para o selo de bom pagador? A agência de rating melhorou a perspectiva para o país, mas a nota brasileira hoje é BBB- e teria que subir 3 degraus para alcançar a chancela de qualidade. Então você vê aqui, aqui, não é? Ela teria que subir até aqui para BBB-, né? Subir aqui e aqui BBB- para ter a nota mais baixa, mais do grau de investimento, mas que já classifica o país como bom pagador. Nós chegamos até aqui, não é? E na verdade é possível que o país se supere nessa nova empreitada. Na verdade, a agência de classificação de risco, que alterou a perspectiva do ranking do rating BB- do Brasil de estável para positiva, mostra que está iniciando um processo inexorável. Veja aqui que entrevista de Martim Castelhano, um economista laureado à Folha de São Paulo. Ele diz que caminho para recuperar grau de investimento é longo, mas Brasil está na rota certa. Para Martim Castelhano, bonança nas exportações brasileiras pode ser sustentável no longo prazo, porque Lula está tomando as medidas corretas, como eu tenho dito para você aqui. E o Haddad, ele diz que não vai demorar tanto tempo assim. Ele diz: o Brasil vai retomar o grau de investimento. E o ministro afirmou que a melhora de perspectiva sobre a economia do Brasil pela agência de risco Standard & Poor's é passo importante. E o Haddad disse em junho que o Brasil iria retomar o grau de investimento e, segundo ele, é um absurdo a economia do país estar em patamar especulativo. E eu explico para você
minha amiga, meu amigo, por que é um absurdo, mas por que esse absurdo aconteceu? Acontece que o Bolsonaro isolou o Brasil da comunidade internacional. Então, com as medidas que ele tomou durante a pandemia, de promover aglomerações, de mandar as pessoas tomarem remédio que não funciona, não é? E de ficar falando em golpe toda hora, tudo isso criou uma preocupação, porque ninguém quer investir num país que é dirigido por um louco que promete golpe de Estado todo dia, que faz as pessoas se contaminarem com uma doença mortal, como o Bolsonaro fez. Então a nota de crédito e os negócios do país com o exterior foram caindo, e principalmente ninguém mais queria emprestar dinheiro para o Brasil a juros mais decentes, vamos dizer assim. Porque o que acontece com o grau de investimento que o Lula tinha quando governava, e a Dilma teve durante algum tempo, né, antes de ser derrubada pela direita e pela esquerda também, né, pela direita com a ajudinha da esquerda, né, antes de isso acontecer, o Brasil ele tinha a possibilidade, com o grau de investimento, de um empresário brasileiro ir à Alemanha pedir um empréstimo para comprar uma máquina e ter o menor juro do mercado internacional. Não é? Isso acabou, por quê? Porque os governantes que assumiram foram conflagrando o país foi afundando no extremismo político, risco de golpe, tudo isso, e aí realmente nós perdemos tudo que o Lula tinha deixado. Mas agora, com essa sinalização da Agência de Classificação de Risco, o Brasil está realmente voltando. E você vai perguntar, o que é que eu ganho com isso? Muito. Uma economia segura e bem administrada vai fazer você viver melhor, com mais dinheiro do bolso e mais segurança. Minha amiga, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.